E meus amigos, a Polícia Federal pede uma nova investigação no caso Felipe Martins. No dia de ontem, nós havíamos falado sobre esse caso e talvez que a Polícia Federal alegaria que cometeu um equívoco, que de fato Felipe Martins não entrou. No entanto, foi pior do que nós imaginávamos. A Polícia Federal acusa agora Felipe Martins de simular a sua entrada lá nos Estados Unidos e acusa também as milícias digitais. E isso vai dar pano para muita coisa, meus amigos. A gente, infelizmente, ficou abismado com tanta criatividade da Polícia Federal. E a CNN Brasil falou a respeito disso, dizendo o seguinte: Polícia Federal diz ao STF que Felipe Martins simulou entrada nos Estados Unidos e pede inquérito. Também diz aqui na Agência Brasil, Polícia Federal quer investigar a entrada de ex-assessor de Bolsonaro nos Estados Unidos. Também, meus amigos, o Metrópolis diz o seguinte: Polícia Federal pede investigação sobre dados de viagem de Felipe Martins aos Estados Unidos. Penso eu que ao longo desses anos a Polícia Federal já dispõe de todas as informações necessárias a respeito disso. E aqui o Metrópolis esclarece dizendo que a Polícia Federal, em um documento assinado pelo delegado Fábio Álvares Shor, o Fábio Shor, muito conhecido inclusive, sugeriu ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, deixa eu só majorar isso aqui para você, sugeriu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, nesta segunda-feira, ou seja, ontem, que instaure procedimento específico para apurar suposta viagem de Felipe Garcia Martins Pereira, ex-assessor especial para assuntos internacionais durante o governo de Jair Bolsonaro. A PF afirmou ao ministro que há a possibilidade de que integrantes da organização criminosa, abusando dolosamente das prerrogativas diplomáticas, tenham se utilizado do procedimento migratório diferenciado relacionado a comitivas de chefe de Estado, no qual não há a presença física dos integrantes da comitiva presidencial perante as autoridades migratórias, com a finalidade de simular uma falsa entrada de Felipe Martins em território americano. E para a Polícia Federal, essa confusão com a viagem de Martins aos Estados Unidos na mesma data que Jair Bolsonaro e que acabou ensejando a prisão do ex-assessor tem sido utilizada como prática de novas ações de embaraçamento tomadas como estratégia para descredibilização das provas e das autoridades que atuaram na ação contra ele em trama golpista. Então, meus amigos, vejam que a Polícia Federal foi criativa, né? Ela diz o seguinte: olha, o Felipe Martins, a comitiva do Felipe Martins, simulou a entrada dele para assim fundamentar a prisão. Isso demonstra, meus amigos, ao menos uma incompetência dos delegados que investigaram, uma incompetência da Polícia Federal. E isso é sustentado pela defesa de Felipe Martins, que diz o seguinte: defesa de Felipe Martins reage ao pedido da PF por mais investigação. E aqui diz: a defesa de Felipe Martins, ex-assessor especial da presidência durante o governo Darará, acusa a Polícia Federal de agir com abuso de autoridade após a corporação enviar ao Supremo Tribunal Federal um ofício pedindo a abertura de um procedimento específico para investigar a suposta viagem de Martins aos Estados Unidos em dezembro de 2022. No documento encaminhado ao ministro, o delegado Fábio Shor afirma haver possibilidade de que integrantes da organização tenham se utilizado do procedimento migratório diferenciado para simular uma falsa entrada de Martins. Meus amigos, então ainda a PF comparou o caso a práticas atribuídas à chamada milícia digital sob investigação no STF, apontando o uso da internet por, abre aspas, influenciadores e advogados, fecha aspas, para propagar informações falsas
e desacreditar autoridades. Vejam então que influenciadores e advogados, ao menos em tese, têm sido mais hábil, segundo a PF, de enganar a PF. Vejam, a Polícia Federal, que dispõe de todo um aparato, foi enganada. Será mesmo? Será uma desculpa do delegado para demonstrar cada vez mais, para encobrir, na verdade, a sua incompetência? Porque está muito evidente, meus amigos, eles já investigaram esse caso aqui já vem investigando há muito tempo, continua investigando e nunca chega à autoria, e agora então a defesa reage ao pedido dessa investigação da Polícia Federal. E coincidentemente também eu trago aqui umas anotações do professor André Marsiglia. Ele é um constitucionalista muito respeitado. Eu tenho muita admiração pelo professor André, pelo doutor André, e ele diz o seguinte: análise: PF responde a Moraes sobre caso Felipe Martins, sugerindo nova caça às bruxas. E é justamente isso que eles querem, uma nova caça às bruxas. E aqui ele discorre dizendo o seguinte: quando a alfândega dos Estados Unidos afirmou que Felipe Martins não entrou no país, a primeira providência de Moraes deveria ter sido revogar a prisão do próprio Felipe Martins. No entanto, o que fez Moraes? Ele mandou para a PF se manifestar no prazo de 5 dias e agora a PF diz que o fato deve ser novamente investigado. Ou seja, Felipe Martins está sendo vítima de uma prisão abusiva. Diz ainda que a segunda opção de Moraes deveria ter sido instaurar investigação contra autoridades que permitiram que uma falsidade embasasse uma prisão. No caso, o próprio delegado da Polícia Federal, o Fábio Schor, deveria ser alvo de um inquérito para averiguar se ele falsificou ou não esse documento que foi acostado aos autos. Também diz aqui, mas não, né? Ou seja, contrariamente, Moraes mandou a Polícia Federal se explicar e a PF respondeu que a inserção dos dados pode ter sido feita para atrapalhar as investigações. 2, que o método seria semelhante ao de uma milícia digital. E 3, arrematou que a internet vem sendo usada. Tudo eles culpam a internet. A Polícia Federal de Fábio Schor é incompetente a esse ponto, meus amigos? Será que eles foram enganados pelo próprio Felipe Martins, que teria simulado contra si mesmo, né, um documento lá nos Estados Unidos? Eu não sei, mas comenta aqui embaixo e me diga o que você acha de tudo isso. O professor André Marsiglia continua dizendo o seguinte: em vez de reconhecer o erro e revogar a prisão de Martins, a resposta policial sugere inaugurar um novo período de caça às bruxas contra os que apontam as irregularidades do caso. Vejam que agora a defesa demonstrou por A mais B que o documento que embasa a prisão de Felipe Martins é falso. E o que a Polícia Federal faz? Olha, vamos investigar agora a defesa do Felipe Martins, vamos investigar os advogados de Felipe Martins, vamos acusar a internet, mas Moraes, por favor, não instaure inquérito contra a própria Polícia Federal, não instaure inquérito contra Fábio Schor. Então, meus amigos, isso é uma excrescência, isso é um absurdo que nós estamos vendo, e a gente vê tudo isso e se pergunta, será que ainda há justiça nesse país? A gente fica muito decepcionado com tudo isso que está acontecendo. Parece que eles querem que Felipe Martins continue preso quando já há evidências, né? Felipe Martins já provou, como eu disse, por A mais B, que não esteve nos Estados Unidos, que o documento acostado aos autos não condiz com a verdade, já confirmou que estava no Brasil no dia em que o Ministério Público alega que ele não estava. Enfim, o que falta para Felipe Martins ser solto e ficar em paz e ser absolvido de tudo isso, meus amigos? Vejam que há uma grande perseguição por altas autoridades no Brasil. Então, a gente vê aqui que, com razão, não é mesmo? A defesa de Felipe Martins reage ao pedido
da PF por mais investigação. Eu acho que isso já deveria ter sido encerrado desde o início, se a Polícia Federal fosse competente ao ponto de investigar com seriedade. No entanto, será que a Polícia Federal tem um lado? Será que a Polícia Federal está do lado de Moraes? Ou será que a Polícia Federal está ao lado de Felipe Martins e da Justiça? Meus amigos, comenta aqui embaixo, porque isso ainda vai dar muita coisa por falar e a gente vai ficar aqui atualizando a vocês em tudo que vier, não é mesmo? Eu peço que você se inscreva em nosso canal, desejo que você tenha um dia abençoado, curte aqui, compartilha e a gente se vê. Então, meus amigos, a Polícia Federal acusa Felipe Martins de ter simulado entrada nos Estados Unidos e pede inquérito. Um completo absurdo. A gente se vê, um grande abraço, valeu!